muito boa tarde a todos. Vou, portanto, apresentar-vos o que foi a minha investigação de mestrado, referente à precisão da cinza da Ordem dos Terceiros de São Francisco do Porto, uma procissão que decorreu entre 1633 e 1905 e que se assumia como uma das principais manifestações religiosas da cidade e que decorria na quarta-feira de cinzas, portanto, primeiro dia da quaresma, um dia habitualmente relacionado com um grande sentido de reflexão e de perspectiva de uma renovação espiritual e, portanto, tem todo um simbolismo bastante forte presente. Esta investigação pretendia, sobretudo, refletir sobre a procissão enquanto um conjunto de circunstâncias e de realidades que refletiam e eram também reflexo elas próprias das circunstâncias históricas, sociais, culturais, artísticas e religiosas da cidade do Porto e, neste sentido, propor também a própria procissão enquanto uma fonte para o seu entendimento no contexto da cidade. A procissão as imagens eram montadas na capela primitiva dos Terceiros, que se situava ainda no claustro do convento de São Francisco. Eram lá montadas, transportadas depois para a igreja do convento e daí saíam em procissão. A igreja do convento começa a ser armada também a partir de 1745 e cerca de um século depois percebe-se que estas armações traziam efeitos demasiado ruinosos e, portanto, acaba por ser proibida a própria armação da igreja conventual. A procissão em si é definida nos Estatutos da Ordem pela primeira vez em 1660 e podemos ver que tem um desenvolvimento crescente até cerca de finais do século XVIII, tanto em despesa como em número de andadores. No entanto, este mesmo crescimento acaba por tornar a própria procissão e a sua realização quase anual incomportável, o que leva a que eventualmente depois, até 1905, haja um retrocesso em número e na própria despesa que se ficava alocada do orçamento para a sua realização, acabando com a sua extinção depois da última saída em 1905. Em 1660, no entanto, definem-se em estatutos o que é a principal estrutura da procissão e que se divide em três principais grupos. Um primeiro de apresentação da ordem e do que é o tema principal desta procissão, uma procissão penitencial que prevê a remissão do próprio pecado original e daí que este primeiro conjunto de imagens apresente um referente muito direto, em primeiro lugar, do Apocalipse, com esta figura da bicha de 7 cabeças, imediatamente seguida da Nossa Senhora da Conceição, e depois segue-se, portanto, uma representação da expulsão de Adão e Eva do paraíso após o pecado original. O segundo grupo é composto já pelos principais exemplos da própria Ordem Terceira, e naturalmente que um primeiro conjunto de andores se dedica a momentos hagiográficos de São Francisco, seguindo-se depois alguns dos membros mais notáveis da Ordem Terceira, e é sobretudo este grupo que vai ter um grande desdobramento ao longo dos séculos, que acaba por assumir um número considerável de andores, e depois há um terceiro grupo que encerra de uma forma bastante cíclica o tema da própria procissão, com a representação do andor da Ordem, que representava a imagem de São Francisco recebendo as chagas de Cristo, e, portanto, há aqui uma leitura muito cíclica que parte do livro do Apocalipse e da remissão do pecado original, primeiro por Maria, que já era Cristo, e depois Cristo, que transporta as suas próprias chagas sobre São Francisco. Fazer aqui apenas uma última referência para o pálio, que transportava uma relíquia do Santo Anjo, mas que em finais do século XIX essa relíquia já é identificada como fragmentos dos ossos dos mártires de Marrocos, que são os primeiros santos mártires da Ordem Terceira. Atualmente as imagens processionais encontram-se repartidas por 3 espaços, umas nas catacumbas, São Carlos Borromeu, Santo Ivo, São Roque e Santa Isabel Rainha de Portugal, os bem casados São Lúcio e Santa Bona e o Andor da Ordem. Uma outra imagem na sacristia, de São Francisco abraçado a Cristo, tem a representação das imagens de Nossa Senhora da Conceição, Santa Margarida de Cortona, São Luís Rei de França e Santa Isabel de Hungria, que se encontram nos altares laterais da Igreja dos Terceiros. Refiro aqui também o sentido simbólico da exposição de grande parte destas imagens nas catacumbas, porque de facto nos relembra logo o mote da imposição de cinzas, lembra-te, homem, que do pó vieste e ao pó voltarás, e portanto é o local faz expor que no espaço sepulcral dos irmãos terceiros, nas catacumbas.
Fizemos uma recolha iconográfica que nos permitiu salientar alguns detalhes interessantes, como as juntas articuladas das imagens, a modelação mais estilizada e simplificada das partes dos corpos não visíveis, cobertas pelas vestes, e também alguns detalhes iconográficos interessantes, como os pés ensanguentados, por exemplo, de São Carlos Borromeu, e que referem ou nos remetem para a sua saída profissional em Milão por intercessão do final de um surto de peste, esta forma esférica de representação das chagas de São Francisco, e até esta conjugação entre policromia e resinas que na imagem de Cristo do Andor da Ordem realmente trazem este efeito visual muito expressivo. Por outro lado, e com recurso a vários registros iconográficos, podemos também criar uns quadros de evolução visual destas imagens dos andores, e portanto que se estendem desde 1894 mais ou menos até 2020, a recolha fotográfica atual, em que percebemos que há de facto alterações muito consideráveis em algumas destas imagens processionais. Esta recolha permite-nos também perceber o que é um certo desfazamento entre a devoção e a sua representação sobre o suporte escultórico. E, portanto, se virmos que em 1899 a imagem de Santa Rosa nos aparece descrita como uma imagem com olhos arrasados de lágrimas, quando a comparamos com os registros de 1894, percebemos que a imagem está de facto com o rosto em lágrimas, está já identificada como Santa Ângela de Fulgino. Isto torna-se ainda mais evidente quando em 2015 a imagem que se vestia e se apresentava como Santa Ângela, 5 anos depois, em 2020, se apresenta já como Santa Isabel de Portugal. E vejam a diferença entre a imagem de Santa Isabel em 2020 e a imagem de Santa Isabel em 2015. E, portanto, percebemos que há aqui uma grande volatilidade entre suporte, devoção, que também é bastante interessante. Outros elementos compunham a procissão, naturalmente para lá das imagens processionais. A já referida Bicha de Sete Cabeças, que era manipulada por 3 homens e que tem esta referência direta do livro do Apocalipse. Algumas figuras alegóricas, das quais destaco esta figura de diabo ou morte, conforme é identificado na documentação, e que, pela própria natureza da sua conduta ao longo da procissão, acabou por ser proibida em 1750, por facto preferia injúrias para a população que assistia à procissão, e mais grave do que isso era de facto a própria réplica da população para a própria figura, e portanto criou-se aqui uma circunstância bastante escandalosa e acabou por ser proibida a sua saída. Já o querubim e os anjos destaco sobretudo pelas ligações da sua representação na procissão à tradicional representação iconográfica destas imagens, e portanto o querubim apresentava-se com um escudo, com uma espada flamejante, e depois com 2 pares de asas, uns mais pequenos na cabeça e outro maior nas costas, de pelúcia azul e branca. E os anjos eram habitualmente representados por crianças, com túnicas e asas, neste caso, pintadas de madeira articulada. Outros elementos argênteos também ajudavam à composição dos andores, como os resplendores das imagens, as jarras que adornavam os andores, cornucópias que os anjos transportavam e que enquadravam, de certa forma, também no seu trânsito, e lanternas profissionais, e trago aqui um exemplo de um conjunto que ainda hoje subsiste no Museu da Ordem de São Francisco. Por outro lado, havia também elementos de arte efêmera, como os rótulos das imagens e insígnias em papelão pintado, das quais atualmente não nos chegou nenhum exemplar, mas que apresentamos aqui os de Rio de Janeiro, que nos permitem ter pelo menos uma ideia do que poderia ter sido a participação destes elementos na procissão. Havia também uma outra dimensão marcial de acompanhamento da procissão, e que está registado desde cerca de 1745, e que vai tendo, uma evolução crescente, e percebemos que em 1854 já conta até com a inclusão da Guarda de Cavalaria, e esta própria Guarda de Honra tem uma função dupla, uma de manutenção do trânsito, ou de bom trânsito da procissão pelas ruas da cidade, mas por outro lado tem também um caráter cénico, e quando vemos aqui, por exemplo, nestes 2 registros fotográficos, aqui há alguns pormenores que nos permitem perceber a cavalaria que seguia em frente da procissão, percebemos que traria também aqui uma outra imponência ao seu trânsito. Por outro lado, relaciona-se também com esta guarda de honra a natureza musical da procissão, que tem referência já desde 1650 aos padres que cantavam na igreja conventual, que depois vão sendo também
acompanhados por conjuntos de músicos que seguiam no decorrer da procissão, e depois, já no século XIX, a própria música é assegurada pelo regimento que fazia a guarda de honra, e depois, já no final do século, até por coros de infantis que entoavam diversos cânticos religiosos. As imagens processionais foram realizadas pela oficina da família Alves de Sousa Alão, e esta oficina demonstra de uma forma muito clara a forma como a Ordem Terceira estabelecia também ramificações e teias de relacionamentos que transbordavam para o âmbito familiar. E, portanto, vemos, no caso dos filhos do patriarca, por exemplo, Luís Alves de Sousa Alão é padrinhado por Domingos Francisco Vieira, pai de Francisco Vieira Portuense, dois artistas com um trabalho já registado e anotado para a própria Ordem Terceira. O filho Alexandre era apadrinhado por Alexandre Pinta Cruz, Orives também com trabalho para a Ordem de São Francisco, e um caso ainda mais evidente, o filho António, que nasce em 1795, a data do início da construção da Igreja dos Terceiros, e é apadrinhado pelo próprio arquiteto que projeta a própria igreja. Já neste caso, dos dois aprendizes aqui referenciados em baixo, foram aprendizes da oficina que depois se tornaram lentes da disciplina de escultura nas Belas Artes do Porto, e portanto percebemos que havia aqui ramificações bastante interessantes, e que no caso de Manuel da Costa Andrade também são visíveis. Manuel da Costa Andrade trabalha para o Convento de São Francisco em 1740, ao realizar o altar de Santa Luzia, apresenta à data como fiador Luís Pinto Leitão, que pintaria depois as imagens processionais da cinza em 1752. 3 anos depois está a trabalhar em Guimarães, também na Igreja de São Francisco, e vemos que trabalharia também ainda na Igreja Matriz de Gondomar, na qual trabalha o mestre carpinteiro João Moreira, e em 1744 trabalhava também para a Ordem de São Francisco, para o arranjo dos andores. E portanto percebemos que há aqui teias de relacionamento muito interessantes e que muitas vezes ultrapassam a encomenda direta das obras. Em termos de relacionamento com a cidade, servimos-nos sobretudo de 3 plantas do século XIX e de momentos diferentes de evolução da cidade no século XIX, para sobre elas desenhar o percurso da procissão e perceber de que forma é que esta evoluiu. Portanto, percebemos que até 1850 e mesmo ainda em 1896 há uma base muito concreta do trajeto que se vai alargando progressivamente para zonas mais recentes da cidade, ou as zonas mais nobres da cidade, servindo-se de um duplo sentido. O primeiro, porque de facto possibilitam estas novas artérias da cidade um trânsito mais facilitado das imagens processionais. Por outro, permitem também a criação de eixos cenográficos muito mais impactantes, como por exemplo o próprio eixo que vai desde 31 de janeiro até à Igreja dos Colérios. Esta procissão era também marcada por demonstrações de penitência muito efetivas. Eu trouxe aqui esta referência porque, de facto, fala-nos de Irmãos da Misericórdia que traziam bacias de vinho fervido para que depois os penitentes pudessem curar as feridas, e esta referência aqui é muito interessante da própria assistência que se cobria para que não fosse atingida pelo sangue dos penitentes, e portanto percebemos que isto era uma procissão com um caráter penitencial muito, muito efetivo e gráfico, e que por vezes nas fontes passa um bocadinho despercebido. E já que falamos da assistência, fazer referência que em 1850 se contavam cerca de 50 mil pessoas na cidade para assistir à procissão. Em 1863 referia-se que a partir das 2 horas da tarde já não era sequer possível transitar nas ruas pelas quais passava a procissão, e temos aqui este registro de 1905, que nos mostra claramente que desde as varandas dos edifícios à própria rua, a cidade mobilizava-se completamente para ver passar a procissão. E gostava de terminar com 2 reflexões. A primeira, de facto, a procissão era um espaço de representação dos irmãos terceiros perante a cidade, que quanto mais imponente fosse a própria procissão, mais facilmente angariaria novos irmãos, que era uma das formas principais de subsistência económica da ordem, mas também um espaço de encontro e de representação institucional de várias ordens, de várias instituições da cidade, e mesmo de fora da cidade, e portanto criava-se aqui um ambiente
do qual me parece possível tirar este último mote de procissão enquanto montra dos irmãos perante a população, montra da ordem perante as outras instituições da cidade e ainda enquanto montra do próprio trabalho dos artistas contemplados para a realização dos elementos que constituíam a procissão. E por último, referir que de facto as imagens profissionais são hoje um legado patrimonial inegável, que justificou a sua exposição várias vezes na Igreja Conventual ao longo do século XX e que justifica claramente que hoje sejam um dos grandes pontos fortes da visita guiada ao Museu de São Francisco. E terminei assim a minha apresentação e agradeço mais uma vez a atenção de todos.